eu quero convidar você, abra a sua Bíblia, no Evangelho que escreveu João. João capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 1 até o 14. Antes de fazer a leitura, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como você está terminando o ano? Falta aí 40 dias, mais ou menos ainda, de 40 dias para terminar o ano de 2018. Se você for dar uma nota de 0 a 10 para as suas frustrações, sendo 0 a maior frustração e 10 a menor frustração, a realização, as realizações, como que você se localiza nessa escala? Não precisa me responder, pense com você agora. Como eu estou? Até que grau eu estou decepcionado ou frustrado? Comigo mesmo? Ou então com as coisas que eu idealizei e quis para a minha vida nesse ano? Ou então com outras pessoas, me frustrei com esse ou com aquele? Ou então com a minha vida profissional, como isso está? Como você está hoje? Como foi o teu ano de 2018? Eu quero te convidar a fazer essa leitura e nós vamos meditar agora sobre como Deus trabalha as frustrações da nossa vida. Como Deus trabalha as frustrações da nossa vida. Vamos fazer a leitura. Depois disso, capítulo 21, versículos 1 a 14. João, capítulo 21. Se alguém não tem Bíblia pertinho de você, reparta para que todos acompanhem a leitura. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Decepcionados, frustrados. Segunda vez frustrados, porque já estavam frustrados com a morte de Jesus. E eles ainda não o tinham visto ressurreto até o momento. Frustrados espiritualmente, frustrados agora com a pescaria. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tal era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem o Senhor Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, isto é, vestiu-se com a sua veste, porque já se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, isto é, 100 metros, um pouco mais de 100 metros da praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima aos peixes. Havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro, entrando no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus, que a Tua palavra que será pregada nesta manhã, venha trazer alento, acalanto aos nossos corações, quando estamos, Senhor, terminando um ano
que foi talvez um dos anos difíceis na vida de alguns, talvez o ano mais difícil na última década para outros, talvez um ano de expectativas não realizadas para outros. Senhor, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar nesta manhã e queremos abrir os nossos ouvidos espirituais e dizer: Senhor, fala ao nosso coração, fala a nossa alma, ó Deus. Saiamos daqui ministrados por Ti, trabalhados por Ti. Ó Deus, que o Teu Espírito se manifeste de formas especiais, como só o Senhor sabe fazer. Estamos aqui, nos quedamos perante Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na minha infância as coisas não foram tão fáceis. E nós só tivemos televisão em casa lá pela pré-adolescência ou adolescência minha para frente. As coisas eram muito difíceis. Eu venho de um lar muito... Não era um lar que passava pela miséria, digamos, mas pela pobreza intensa. E nós não tínhamos as diversões que todos os meninos daquela idade tinham. Nós fazíamos os nossos brinquedos, nós tínhamos as nossas amizades. E muito cedo também eu me dediquei à leitura. Muito cedo eu li obras de Érico Veríssimo, de Monteiro Lobato, de Machado de Assis. Ainda na minha infância li livros até mais difíceis. E fui assim criando este gosto pela literatura. E muito cedo também eu descobri a diferença entre a Bíblia e os demais livros da literatura secular. E a diferença é esta, que a Bíblia não oculta, não mascara o lado medíocre, o lado frágil dos seus personagens, dos seus heróis, como fazem os livros ou como fazem as mitologias. Muito cedo eu comecei a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Ganhei a minha primeira Bíblia do meu pai quando fui alfabetizado, com 6 anos e meio de idade. Ele me deu uma Bíblia e eu comecei a lê-la e até hoje não parei de ler as páginas da Bíblia Sagrada e aprendo com elas a cada vez. Mas é interessante que quando eu batia o olho na Bíblia Sagrada, eu entrava em crise nas primeiras vezes, porque eu via o profeta Elias, num primeiro momento como herói, aquele que vai até o Monte Carmelo, profetiza contra os profetas de Baal, contra o povo que está desviado dos caminhos de Deus, e desafia a nação, e ora a Deus, e desce fogo dos céus sobre o altar, e o Deus se manifesta. Mas dali a alguns dias ele está correndo para uma caverna, amedrontado, abatido, depressivo e até pedindo para Deus: Senhor, tira a minha vida. Isso é frustração. Por exemplo, o profeta Jonas, que prega com ousadia, apesar de ele ser meio desobediente, avesso aos projetos de Deus, mas ele prega e a capital inteira da Síria, a cidade de Nínive, que era a maior das cidades da época, a megápole da época, se converte a Deus. E todos oram, e todos jejuam, e todos se arrependem dos seus pecados. Um primeiro grande avivamento acontecendo na história, uma nação, uma capital inteira se rendendo aos pés de Jesus. Mas num segundo momento ele está debaixo de uma boboreira, dizendo: Senhor, eu estou chateado contigo. E o livro termina com ele abatido, arrasado, porque ele queria, na verdade, que Deus vingasse os inimigos e os ninivitas não se convertessem e fossem de todos consumidos. Gente que no momento está no auge da espiritualidade, no outro momento é gente comum, de carne e osso, como eu e você, que nos abatemos, nos decepcionamos, nos chateamos. É assim a vida, assim eram os heróis do passado, assim somos nós. Nós nos frustramos também com a vida. E quando olhamos para o texto que lemos, aqui nós encontramos 7 homens
frustrados, arrasados, confusos, amedrontados. Até então eles alimentaram o ideal do Messias. Até esse momento eles alimentaram o ideal de um reino. Até esse momento eles estavam caminhando ao lado de Cristo e vendo os milagres acontecerem, e eles tinham a certeza, depois que Jesus morrer e ressuscitar, nós vamos participar de um reino. Mas aí Jesus morre, e eles não o veem ressuscitar. Aí, de repente, amedrontados, começa uma perseguição dos judeus contra os discípulos de Jesus. Os judeus tinham pressa em desfazer a história da ressurreição, tinham pressa em desfazer a história de Cristo, tinham pressa em desfazer as verdades pregadas por Jesus, e aqueles homens estão abatidos sem saber o que fazer, e de repente diz Pedro, sempre o primeiro a tomar as iniciativas, ele diz: eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar para a praia, eu era pescador antes de Jesus me chamar, agora eu vou voltar. E ele pega novamente as redes, vai, e outros 6 dizem: nós vamos contigo. E eles vão para a praia. Eu imagino que esta atitude de dizer, vou pescar, não é nada mais do que o dizer, estou frustrado com tudo aquilo que eu pensei que ia acontecer até agora e não aconteceu. E, de repente, nesse momento, não pela pescaria, mas por pegar o ar do mar durante a noite, a madrugada, sentir as ondas frias baterem nos pés, talvez seja o que nós estejamos precisando agora. E eles vão atrás de Pedro. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Dizendo: não deu certo o que eu me imaginava, não deu certo o que eu queria, estou decepcionado, vou pescar. Quantas vezes nos sentimos abatidos com os planos que não fluíram da forma que nós queríamos que fossem. Quantas vezes, como pastor, um aconselhamento que você imagina que vai ali gerar um resultado, Deus vai trabalhar e vai haver edificação, e aquilo não acontece como imaginava, e aí vem a frustração como pastor. Quantas vezes eu preparo uma pregação, oro, penso, leio a palavra, medito, passo o sábado queimando a pestana, quando chega no domingo, ao pregá-la, às vezes tenho a impressão que não atingi os corações, as almas que precisavam ser transformadas. É a frustração. Quantas vezes você no seu trabalho planeja e você diz: esse ano vai ser o ano do crescimento, esse ano é o ano de eu galgar outros degraus na vida profissional, e isso não acontece. E o ano vai terminando, e a frustração. Aquela ideia: ninguém me viu, ninguém valorizou o meu trabalho como eu pensei que iria acontecer. Frustração é desapontamento, frustração é decepção, frustração é expectativa não alcançada, frustração é sonho não realizado. E talvez nesta manhã muitos estão na praia da frustração e estão para serem tratados por Deus. Mas antes de iniciar e falar como Deus vai trabalhando na vida desses homens, ou como eles vão reagindo na frustração, eu quero lhes falar sobre quem era quem desses 7 homens. O primeiro personagem na narrativa é Simão Pedro, homem ousado, impetuoso, falador, obscuro nos seus raciocínios, obtuso no seu entendimento. Era aquele que Jesus explicava, pregava, falava de uma parábola, de uma forma tão simples e quase infantil. E quando os discípulos estavam a sós, Pedro dizia: Senhor, agora explica-me a parábola. E Jesus tinha que explicar tudo de volta. Esse era Pedro. Simão, que era o nome de Pedro, significa em hebraico ouvidor. Mas Pedro não era ouvidor.
Pedro era falador. E o que menos ele fazia, eu acho que era ouvir alguém. Há uma diferença entre escutar e ouvir, né? Você pode escutar muitos sons, escutar uma pessoa tagarelando no seu ouvido, mas ouvir é parar, prestar atenção, digerir o que está sendo dito. Esse era o nome de Pedro, e Jesus, quando encontrou Pedro, a primeira vez falou: Pedro, esse nome não combina com você, eu vou dar um nome que combina com você: pedra. Petros significa pedra. É a mesma coisa que você dizer aquele cara é pedreira. É a mesma coisa disso. Quando você fala o fulano de tal é pedreira, você já sabe o que significa, né? É isso mesmo. O cara é pedreira. E Jesus disse exatamente isso: Pedro, Simão, teu nome é de hoje em diante pedreira. Você é um cara difícil de lidar. Esse é Pedro. Significa que pessoas de temperamento rude também se frustram. Quem estava lá? Lá estava Tomé. Quem era Tomé? Tomé era um cientista, era o único, quem sabe, letrado de todos que ali estavam no grupo apostólico. Ele era o tipo de pessoa que olhava, analisava, demorava para tomar a decisão, duvidava primeiro, depois tirava as provas. Era um homem que confiava mais na ciência do que na fé. E ele tinha que ter confirmações claras daquilo que era dito. Para tanto que quando Jesus ressuscitou e num outro momento eles encontram Jesus, ele pede as marcas. Ele disse: é tu mesmo, deixa eu apalpar e ver as marcas dos pregos. Isso significa que pessoas assim, pessoas acadêmicas, pessoas com pensamento científico também se frustram e precisam de tratamento. O terceiro que aparece aqui é Natanael. Natanael tem uma história interessante. Natanael era um homem que, quando Jesus o encontrou, ele disse: Natanael, eu te vi quando estava debaixo da figueira. O coração de Natanael foi quebrantado. E a partir daquele momento ele se tornou um dos apóstolos de Jesus. Conta a tradição dos primeiros séculos que, quando nas imediações de Belém passaram os soldados herodianos, matando todos os meninos de 2 anos para baixo, porque era uma ordem de Herodes, porque assim, matando todos, ele mataria também o Messias que estava, segundo o seu pensamento, ameaçando o trono. Nasceu o Messias prometido, nasceu o futuro rei de Israel, então eu tenho que mandar matar todos os meninos. E ele vai mandando matar, e é nesse período que Maria e José vão com Jesus para outro lugar, e aí começa a matança. Conta-se a tradição que a mãe de Natanael, quando viu os soldados chegando, escondeu o pequeno bebê debaixo das folhas de uma figueira, e escondeu ali, e ficou de longe observando, e torcendo, e orando para que o neném não chorasse, orando para que o neném não fosse descoberto ali. E os soldados passaram, e foram, e mataram as crianças, e foram em todas as casas. E ela ali com o coração apertado, quando eles vão embora, ela toma aquele menino e eles fogem para viver em outro lugar, em outra cidade, para preservar a vida de Natanael. E esse segredo ela guardou porque tinha medo. Ela disse: em algum momento os herodianos podem tentar vingar essa esperteza, e podem me matar, e podem matar o Natanael também. Então eu tenho que fugir daqui. E ela diz: filho, nunca conte isso para ninguém, mas você foi escondido debaixo da figueira, isso salvou tua vida. Se não fosse Deus te guardando debaixo da figueira, você tinha chorado, tinha morrido na espada de Herodes. Mas Deus guardou você
Filho, nunca fale para ninguém, pode haver vingança, nunca conte isso para alguém. E ficou um segredo entre mãe e filho. E Natanael já era adulto quando encontra Jesus. Natanael, alguns minutos antes, tinha dito: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tinha duvidado de Jesus. Quando disseram para ele: vamos conhecer a Jesus, ele veio de Nazaré, é o Messias. Ele disse: não vem nada de bom de Nazaré, Messias menos ainda. Aí quando chega, Jesus cumprimenta e diz: Natanael, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Entenderam isso? Deus sabe todas as coisas a meu respeito e a teu respeito. Ele sabe tudo da minha história e da sua história. Esse era Natanael, gente crente, que prova milagres de Deus, que prova o sobrenatural de Deus, também se frustra como Natanael. Os demais citados aqui são Tiago e João, filhos de Zebedeu, são apenas chamados assim. E Tiago e João tinham uma situação que uma vez eles passaram por Samaria e viram ali, receberam ali insultos dos moradores, passaram pregando o evangelho, não foram bem recebidos, e eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, faz chover fogo, enxofre, destrói os samaritanos, acaba com essa turma, porque eles não creram na nossa mensagem. Quantas vezes nós também não somos assim, irados, intolerantes, vingativos. Quantas vezes não soltamos raios e trovões, como esses homens queriam que fossem soltados sobre Samaria, e dali para frente, inclusive, eles são apelidados de os filhos do trovão por causa disso. Quantas vezes nós não perdemos a paciência com o filho, com a esposa, com o esposo? Quantas vezes não perdemos a paciência com o vizinho ou no trânsito? Gente assim também se frustra. Mas não obstante essas personalidades tão diferentes, existe um tratamento para a frustração. E como vem esse tratamento de Jesus a esses homens? Como eles chegam na praia tão frustrados e saem de lá tão reanimados para a vida? Primeiro, tratamento vem com o reconhecimento da nossa derrota. Veja comigo o versículo 5. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Observe que Jesus está fazendo uma pergunta, apesar que ele sabia que os discípulos não tinham pescado nada e também não tinham nada para comer naquela manhã. Jesus faz a pergunta já sabendo da resposta. Nunca o tratamento de Jesus para alguém frustrado começaria com acusações. Jesus tem o pleno direito de apontar o dedo e dizer: você errou. Jesus tem o pleno direito de dizer: você está frustrado porque quer. Jesus tem o pleno direito de fazer afirmativas, mas ele não as faz. É interessante que Jesus só acusava quem se achava superior. Os religiosos da época, os fariseus, sim, aí ele estendia o dedo, acusava mesmo, que eram aqueles que se achavam donos da razão. Mas todos os demais, Jesus faz questão que olhem para dentro de si. E Jesus começa com uma pergunta, que psicologia maravilhosa, a de Jesus. Ele sempre começa os tratamentos com perguntas. Foi assim, por exemplo, com aquela mulher à beira do poço de Jacó. Foi assim com aquela outra mulher acusada de adultério. Foi assim lá no Éden, quando Deus viu Adão e Eva se escondendo. Deus podia dizer: eu sei que você está aí, Adão. Deus não faz isso. Ele pergunta: onde estás? A Bíblia contém 3.294 perguntas. Todas elas têm um significado muito intenso.
Desde a primeira, Deus perguntando: onde estás? Até a última pergunta no Apocalipse, quando um anjo pergunta para João, ele vendo toda a glória de Deus, ele cai maravilhado, e um anjo lhe pergunta: por que te admiras? Todas as perguntas da Bíblia são maravilhosas. É impressionante que Jesus sempre começa os seus diálogos perguntando. E aí, rapidamente, os discípulos respondem: não. Não temos nada de comer, não pescamos nada. Foi pescaria sem peixe, a noite inteira. Esse ano está se passando, está terminando, foi um ano difícil. Quem sabe um ano de pescaria sem peixe para muitos, certo? Essa década que nós estamos nela, está sendo uma década difícil. Gente que pensou que ia engrenar em muitas áreas da vida, está tendo frustrações. E não digo apenas das frustrações financeiras ou profissionais. Talvez esse ano tenha sido um ano de pescaria sem peixe em tantas áreas, até na vida espiritual, até na vida cristã. E Deus nesta manhã está perguntando isso: pescou alguma coisa? Tendes aí alguma coisa para comer? Pergunte para quem está do teu lado aí: pescou alguma coisa nesse ano? Às vezes a gente passa o dia, antes lutávamos 8 horas por dia, um pai de família, para chegar em casa às 6 da tarde e levar o alimento, levar o pão no dia a dia, os filhos ali, a esposa. Chegava no sábado, zerava as contas, cuidava da vida, domingo descansava. E hoje em dia, grande parte dos casais, o casal trabalham 12 horas por dia, 11 horas por dia. Chega no sábado, trabalham também. Na exaustão da vida, vão dizendo: agora vai dar certo, agora sim, nós vamos conseguir construir os nossos sonhos. Mas o tempo vai passando e a gente vai vendo a pescaria sem peixe. Não conseguimos o que idealizávamos. E não conseguimos, no meio disso tudo, ainda ser um pai melhor, nem um esposo melhor, nem um cristão melhor. E Jesus está perguntando: pescou alguma coisa? Nosso reconhecimento tem que ser esse: não, Senhor, não conseguimos. Ou talvez uma parte: Senhor. Ou talvez alguns estejam dizendo: sim, Senhor, pesquei alguma coisa. O tratamento de Deus com a frustração começa com a nossa sinceridade. Em segundo lugar, o tratamento vem pela obediência. Versículo 6, então lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Esta era uma ordem difícil de ser obedecida, por 2 razões. Primeiro, porque era o clarear da madrugada. Os melhores cardumes de peixe já tinham ido embora. E de repente alguém grita lá da praia: lancem a rede do outro lado. Lancem a rede do lado direito. Eu ia pensar comigo: eu é que entendo de pesca. Me criei aqui na beira do mar de Tiberíades. Eu sei que esse não é mais o horário. Agora um estranho gritando, dizendo: lança a rede do outro lado. Que é nada, vamos embora, vamos descansar. Amanhã a gente tenta do outro lado, do lado direito do barco. Mas não, eles vão e lançam a rede. Obedecem cegamente a ordem, sem saber que era o Senhor. Também era uma ordem
vinda de um desconhecido lá na beira da praia. Eles estavam a 100 metros da praia. E alguém lá na praia, ainda meio escuro, no clarear da madrugada, gritando, lança a rede para o outro lado. Eles poderiam dizer assim, nós somos aqui do mar, a gente conhece tudo aqui. Quem é esse que está fora do horário, mandando lançar as redes? Os melhores peixes já foram embora durante a madrugada, já está raiando o dia. Quem conhece, disso aqui sou eu, quem sabe Pedro pensaria isso. Mas não, eles obedecem. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de desobediência disfarçada entre os cristãos. E é por causa disso que tem muita gente frustrada. Gente que desobedece a Deus, se frustra e não assume a sua desobediência. É gente que desobedece os princípios de Deus, desobedece a palavra de Deus e vai levando a vida assim. E vai achando que Deus é obrigado a comungar com todas as suas ideias, todas as suas ações e reações. Nós fomos esquecendo ao longo do tempo o evangelho da obediência. Porque muito se prega hoje sobre motivação, sobre autoajuda, muito se prega hoje para deixar a pessoa animada ou reanimada para o dia seguinte, para a semana seguinte. Esquecemos do evangelho da cruz, o evangelho da obediência, o evangelho da graça, mas que começa com os joelhos dobrados diante do Cristo que um dia pagou o preço na cruz do Calvário, a obediência. Lançai a rede à direita do barco. A ordem de Jesus era clara. Quando não há obediência entre o povo de Deus, existe cantoria no culto, mas não é louvor, ele não chega ao trono de Deus. Existe oração como desencargo de consciência e jogo de palavras repetidas, mas a palavra de Deus diz, as vossas iniquidades fazem barreira entre vós e mim. Então Deus não está ouvindo. Deus não está atentando os seus ouvidos. Existe pregação e boa oratória, mas não existe transformação de vidas. É melhor que um pregador suba no púlpito e fale tudo errado, fale nós fomos, nós voltemos, nós semos, mas que a gente saia transformado por Jesus. Aleluia. Obediência, tem faltado obediência entre o povo de Deus. Precisamos resgatar isso, ou continuaremos frustrados com a nossa fé, com o nosso cristianismo e com a nossa vida. Crentes obedientes são mais facilmente curados, tratados, moldados por Deus. Em terceiro lugar, o tratamento vem pelo reconhecimento do senhorio de Cristo. Veja o versículo 7, aquele discípulo a quem o Senhor amava disse a Pedro, é o Senhor. Provavelmente João disse isso a Pedro, é o Senhor. O discípulo a quem Jesus amava reconhece pela voz, sabia, conhecia mais rapidamente a voz do grande pastor, Jesus. Versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Era o Senhor. O senhorio de Cristo é o antídoto para todo o ego. E escute isso, grande parte das nossas frustrações começam no nosso ego, no nosso egoísmo. É comprovado hoje pela ciência de que grande parte dos distúrbios comportamentais começam a ser alimentados e vão sendo alimentados como
alguém que está alimentando as suas posições, os seus pensamentos, o seu egoísmo, e faz daquilo o seu único foco de visão para a vida e para as emoções. Quando você reconhece o senhorio de Cristo, quando você olha para a vida e diz, é o Senhor. Você vê bênçãos de Deus aqui, você diz, é o Senhor. Você vê lutas e provações aqui, você diz, é o Senhor também. Você vê aqui algumas dificuldades, mas você, pela fé, diz, é o Senhor, Deus está no controle, é o senhorio de Cristo. Existem áreas da nossa vida que nós não queremos declarar nelas o senhorio de Cristo. Existem áreas da nossa vida que a gente faz assim igual quando a gente mostra a casa. Construir uma casa nova, vai os amigos lá tomar café, conhecer, fazer churrasco, e a gente quer mostrar a casa nova. Aí mostra, ó, aqui é o quarto do neném, olha, aqui é a cozinha, aqui é a churrasqueira, aqui é a sala de estar, aqui é a cozinha, aqui é o outro quarto, aqui é o outro quarto, aqui é a lavanderia. E aí tem uma portinha ali, uma salinha que a gente não abre. Está ali na chave. O que é? É a sala da bagunça, das traias. E a gente diz aqui, eu não abro, fica chato mostrar para o visitante isso aqui. O que é aí? Aí é a salinha da bagunça, não interessa. Às vezes a gente faz isso com Jesus. Diz, Jesus, entra na minha vida nessa área. Senhor, domina a minha vida nessa área. Tu és o Senhor desta área. Tu és soberano aqui. Assenta-te no trono das minhas finanças. Assenta-te no trono aqui do meu casamento. Aí tem uma área que a gente diz, aqui eu cuido. Não entra aqui, Jesus. Aqui deixa comigo. Ou Jesus é Senhor de toda a sua vida, ou Ele não é Senhor. Querem ver uma coisa, a importância do senhorio de Cristo? Jesus é chamado de Salvador por 16 vezes no Novo Testamento. Mas Ele é chamado de Senhor 450 vezes no Novo Testamento. Ele é mais Senhor ou mais Salvador? Ele é mais Senhor. E Ele só vai ser Salvador de quem Ele é Senhor. É por isso que em todas as vezes no Novo Testamento, isso não é coincidência, os títulos de Jesus começam com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O senhorio sempre à frente. Ele só vai ser Salvador de quem Ele é Senhor. Muitos cristãos estão frustrados com o Evangelho, porque Jesus não é Senhor na sua vida. Eles simpatizaram com a religião, aproximaram-se da estrutura da igreja, acostumaram-se com o estilo de culto, mas as áreas da vida que não foram tratadas no passado continuam sem tratamento. Jesus não se assenta no trono da vida e continuam frustrados, são senhores de si, são senhores das suas finanças, senhores dos seus negócios, são senhores da própria vida, são senhores da própria família. Jeremias diz, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando Jesus não se assenta no coração para reinar, nós nos frustramos porque o coração é corrupto. Eu li uma frase que tomei aqui, que diz o seguinte: enquanto algo ou alguém estiver assentado no trono da sua vida, você continuará frustrado. Deixe Jesus assentar no trono da sua vida. Isso é o reconhecimento do senhorio de Cristo. Quem sabe nessa praia da frustração, a gente tenha que levantar a voz e gritar: Jesus é o Senhor. É o Senhor. Aliás, um detalhe, o texto aqui fala muito dos peixes, e o versículo 12 diz:
Disse-lhe Jesus: vinde comer, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Por alguns motivos, talvez eles reconheceram Jesus. Pela voz e por ser o Senhor Jesus, mesmo que em corpo glorificado. Mas é interessante que um comentarista bíblico diz que só o fato de Jesus ter feito a pescaria milagrosa com peixes, esse foi o sinal. Eles chegam na praia e já tem peixe ali preparado. E aí, nesse momento do peixe, eles dizem: é o Senhor. Havia um símbolo no passado do cristianismo. Os cristãos eram perseguidos. Então, ficou aquela ideia assim, de que as letras iniciais da frase Jesus Cristo é o Senhor, no grego, se você só pega as iniciais, forma-se a palavra peixe no grego, ictus. Jesus Cristo é o Senhor, abreviado, seria a palavra peixe. E o peixe acabou sendo, por causa disso, símbolo do cristianismo, da fé cristã. Então, até a época do Império Romano e das perseguições, ainda se identificava assim, se olhava para uma casa, em algum lugar tinha o peixinho, se dizia: é um cristão que mora aqui. Os romanos não entendiam isso, os cristãos entendiam entre si, era uma sigla, era uma senha. Encontrava-se dois na rua, numa viagem, e um desconfiava que o outro era o cristão, mas não perguntava, né? Fazia assim, a metade de um peixe com o pé na areia, e se o outro chegasse e fizesse a outra metade do peixe, completasse, eles se cumprimentavam e diziam: então somos irmãos. Era uma sigla, uma senha. Se deixasse ali só a metade, aquilo não diria nada, mas o outro sabia, se completasse, peixe. Sinal do senhorio de Cristo. Você não precisa ter um peixe na sua casa, não precisa ter o peixinho em algum lugar, nem na traseira do carro, se quiser tenha, mas você precisa ter Jesus como Senhor no coração. Vai ser frustrado. Em último lugar, o tratamento vem pela aceitação da simplicidade das coisas de Cristo. Veja comigo o versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Pão e peixe. A refeição mais simples para um judeu. É o feijão com arroz aqui para o brasileiro. É a refeição do dia a dia. Você fica imaginando, era Jesus, e Jesus tinha poder ali para fazer surgir o melhor café da manhã para aqueles discípulos. Mas Jesus oferece o simples. Por vezes nós demoramos a ouvir Jesus ou a voz de Deus, porque nós estamos sempre pensando em coisas que vão fazer tremer o chão, ou projetos requintados, ou o sobrenatural. E na maioria das vezes Deus age no natural também. Deus trabalha naquilo que é natural e no sobrenatural. Nós sempre, na nossa megalomania, acabamos confundindo essas coisas, supervalorizando as coisas complicadas, complexas. Por vezes, uma palavra simples vai mudar o seu coração. Por vezes, um abraço de um irmão querido vai fazer a diferença na hora da angústia. E você está esperando um grande aconselhamento. Por vezes, uma oração curta, mas que parta do coração, que venha lá da alma, vai fazer a diferença mais do que um sermão de 1 hora. Nós, no nosso cristianismo, aprendemos a complicar
as coisas. E nós vamos complicando. Nós vamos complicando os métodos, a organização, a estratégia. A igreja vai se tornando um elemento de marketing religioso. E nós vamos caminhando por essa linha, vamos complicando e complicando as coisas. Algum tempo atrás, numa reunião de pastores, foi interessante que, ao final, cada pastor ia anotando qual é a sua expectativa, o que mais está lhe incomodando o coração nos últimos meses ou anos, o que você almeja daqui para frente. E sem termos tocado no assunto, a maioria dos pastores, ou uma parte deles, colocou no papel assim: restaurar a simplicidade do ministério. Ou outros, restaurar a simplicidade do cristianismo. Ou viver com mais simplicidade a fé cristã. Nós precisamos disso. Do café da manhã, do pão e do peixe, para curar as nossas frustrações. Porque a gente se frustra com as coisas que não precisávamos nos frustrar. Nos frustramos com a complexidade do cristianismo e acabamos esquecendo o mais simples: o pão e o peixe.